Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, essa matéria que eu vou mostrar pra vocês era de 8/12/2020, muito recente, e ela diz o seguinte: Felipe Neto diz que perdeu contratos milionários por ser contrário ao governo Bolsonaro e relembra as cifras, saiba detalhes. Família, essa matéria aqui é verdadeiramente um show de hipocrisia desse cara. Mas vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeo pra falar de outros youtubers. Eu não faço isso e acho que quem faz só quer pegar uma carona no nome da pessoa. Se você tem uma ideia contrária a um cara ou não gostou do que um cara falou, você não precisa usar o nome do cara. Se o cara tem um canal e ele diz que Deus é ruim, que não vale nada, eu não preciso dizer fulano disse, não preciso. Agora eu faço aqui dizendo justamente o contrário. Ele botou lá no título dele: Deus é ruim, não vale nada. Eu coloco: Deus é maravilhoso e é tudo na minha vida. Se as pessoas preferirem assistir mais o dele, aí é problema das pessoas e não meu. E é por isso mesmo que eu não uso o nome de outros youtubers para fazer vídeo aqui. Mas nesse caso aqui, eu quero que você preste atenção de como a UOL vai tentar manipular e distorcer fatos já comprovados aqui. E eles vão dizer que o cara está sendo perseguido. No caso que você vai ver é que vão transformar um vilão em mocinho e mais em vítima. Escuta só, nos últimos anos o influenciador Felipe Neto passou a enfrentar diversas ameaças e mentiras criadas a seu respeito, que tem como objetivo assassinar sua reputação e, consequentemente, deslegitimar todas as duras críticas que o empresário faz sobre a política em nosso país. Nos ataques mais recentes, o youtuber teve sua imagem associada à pedofilia com prints, vídeos e textos comprovadamente falsos. Aí, peraí, comprovadamente falsos. Se você entrar lá no canal do Rogério Betim, ele tem diversos vídeos mostrando que, de fato, a cartilha, o livro que o Felipe Neto vendia para crianças, tinha uma brincadeira lá que não era para crianças. E o próprio Felipe Neto tentou se defendendo, dizendo: não, mas aquilo ali não era uma brincadeira para criança. E você vê a idade que era vendido o livro, era para criança sim. E o Rogério Betim ainda foi mais a fundo. Ele mostrou o próprio Felipe Neto dizendo que o seu público era formado pela grande maioria de adolescentes e crianças. Pré-adolescentes é o que mais tem, e para isso qualquer pessoa pode pegar aí os shows dele quando ele vai fazer apresentações em shoppings e tudo mais. Você pode ver lá as filas de pessoas que você vê a maioria crianças pequenas lá. E é até uma questão lógica. Qualquer um que for no canal dele e ouvir 30 segundos do que ele fala, percebe logo de cara que aquilo ali é um conteúdo para quem está ainda desenvolvendo a mente. Porque qualquer pessoa com a mente desenvolvida não aguenta ouvir ele mais do que 30 segundos de forma alguma. Porque ele tenta ser engraçado, mas é um cara sem graça. E as ideias dele é totalmente contra a moral, os bons costumes, a família tradicional, a própria religião. Ele já falou, teve a audácia de falar, porque não se cria realmente uma religião que aceita a todos. Ou seja, dá para entender que ele apoia aquela ideia da bancada LGBT de editar a Bíblia, tirar os textos que eles consideram de ódio. Vê onde esses caras querem chegar, meus irmãos. É por isso que às vezes a pessoa diz: ô Davi, tanta coisa acontecendo e vai falar de Felipe Neto. Mas o problema não é ele, o problema é o que está por trás de tudo isso. Onde é que os caras querem chegar? Olha a continuação. Além disso, o nome de Felipe integra a lista de jornalistas e influenciadores detratores, elaborado pelo governo Jair Bolsonaro e divulgado na última semana. Primeira, em entrevista ao UOL, publicada ainda ontem, dia 7, o empresário revelou ter perdido contratos publicitários bilionários por conta do seu posicionamento político e também criticou o silêncio de parte de outras grandes figuras públicas. Perdi 2 contratos no valor de 7 milhões por ser contra o governo Bolsonaro apenas esse ano. 2 contratos que a gente sabe que foram por esse motivo. 2 contratos publicitários que somados chegam a esse valor. 2 contratos que não aconteceram por decisão de membros da board, executivos da companhia que, por alguma razão, vetaram o meu nome. Aí eu pergunto, e as provas disso? Você viu no comecinho dessa matéria que eles disseram que todos os vídeos, todas as prints, olha só, vídeos do próprio Felipe Neto, prints, tuitadas, imagem do seu próprio público, disseram que tudo isso é comprovadamente falsos. Para você fazer uma afirmação dessa, teria que analisar os vídeos do Felipe Neto, né? Teria que pegar esses vídeos que foram denunciados em canais como o Betim e dizer: não, foi uma montagem, não é ele aqui não. Não, ele nunca escreveu isso. Não, ele nunca declarou isso. Não, essas filas enormes, imensas, que não acabam mais de crianças esperando para ouvir e ver esse cara, era de outro show. Não era do Felipe Neto, não. Fizeram uma montagem. Eu pergunto a você, aconteceu isso, irmãos? Para ele estar dizendo aqui que comprovadamente é falso? Não aconteceu, mas mesmo assim a mídia, ela quer ser juiz. E ela diz que é falso. Falava um monte de palavrões. E eu tinha o quadro Casa Mata ou A Palavra Feia aqui no canal. Era um quadro do canal. Eu apenas botei no livro.
Porque ele não era pra criança. Porque eu sei que muitas crianças me assistem. O ideal é que você não assista esse vídeo ou assista com seu papai ou mamãe. Tá bom? Eu sei que você não vai fazer isso, mas eu preciso avisar. Agora é com vocês. Pede pra sua mãe, pede pro seu pai ou pra quem você quiser. Junta seu dinheiro da mesada. É só R$20. Então vai lá, porque é um produto que vai te divertir por bastante tempo. Adulto ou para criança? Bom, eu hoje passo mais para o público jovem. Eu hoje atraio mais o público jovem, mais na sua faixa etária, e é o público que mais me deixa feliz de fazer, cara. Porque eu adoro o público adulto, mas o público infantil, ele tem uma inocência e uma vontade de se divertir diferente do adulto. E eu fico mais feliz fazendo para o público mais jovem. Já em contrapartida, o cara diz que perdeu aqui contratos de 7 milhões, não apresenta prova nenhuma e fica com uma pura verdade. E eu pergunto, cadê a matéria da UOL mostrando essas denúncias contra o Felipe Neto? Cadê? Porque é diversos canais, não é só o Rogério Betting. São diversos canais que já fizeram esse tipo de denúncia contra o cara. Aí eu pergunto, cadê as matérias da UOL mostrando esse outro lado? E ainda, meus irmãos, tem gente que quer dizer que isso aqui é coisa da nossa cabeça, que a mídia não age dessa forma não. Mas tá aí, ó. Na opinião de Felipe, muitos influenciadores não usam suas plataformas para falar de política devido ao medo de perder contratos e propostas comerciais, e também pela falta de domínio do assunto. Essa última justificativa, entretanto, o empresário não considera suficientemente plausível. Entendo que outros comunicadores e artistas tenham medo disso, perder dinheiro. Eu, graças a Deus e a muito trabalho e esforço, posso, do alto do pedestal, falar que todo mundo tem que se manifestar. Eu sei que é difícil, mas também não podia perder esses 2 contratos. Não tenho tanto dinheiro quanto as pessoas pensam, mas eu tô lá, disposto a perder. Se eu tivesse que perder tudo que eu tenho, todas as propostas que recebo estaria no mesmo lugar que estou hoje. Foi como eu fui criado por minha mãe e meu pai, para lutar contra injustiças. Eu não consigo ser de outro jeito, declarou ele. Aqui só faltou botar o escudo no peito e uma capinha vermelha, né? Só o que faltou. Ainda na conversa, Felipe criticou o mapa de influenciadores do governo federal. A lista obtida pelo colunista da UOL Rubens Valente e divulgada na última terça-feira. Primeira, classifica jornalistas e influenciadores como favoráveis, neutros ou detratores à gestão econômica de Bolsonaro, ao Ministério da Economia e ao ministro Paulo Jegues. As críticas ao Ministério da Economia, qualquer pessoa que entenda um mínimo, vai ver que realmente são válidas. E aí vale lembrar o que eu disse pra vocês. Por mais podre que sejam as ideias de uma pessoa, ela tem que usar alguma verdade para poder ganhar alguma credibilidade. Se a pessoa só fala mentira, se a pessoa só fala coisas sem nexo, nada a ver, é lógico, é evidente que as pessoas vão parar de ouvir. Então você tem que se basear alguma coisa em verdade, em fatos, para que dessa maneira você possa distorcer as coisas e dar o aspecto, fazer parecer exatamente o que você quer. O YouTube aparece no documento entre os detratores, ao lado de jornalistas como Guga Chakra, Raquel Sherazade, Chico Sá, da sociologia Sabrina Fernandes e do advogado Silvio Almeida. No caso de Neto, é recomendado que exista um monitoramento prévio sobre as postagens do empresário nas redes sociais. O que é esse monitoramento prévio das minhas ações? Onde estão me monitorando? Não faço a menor ideia. Precisa sim ser investigado, argumentou ele. Esse assunto é mais sério do que muita gente pensou. Confesso que também fiz piada sobre o assunto. Mas embora a gente brinque, é um assunto sério. E uma lista encomendada por representantes do governo federal para algum tipo de mapeamento de atividades civis no país. Isso é uma coisa muito assustadora. Não deveria acontecer sob nenhuma hipótese, encerrou. Isso aqui, meus irmãos, só mostra como esse cara realmente é hipócrita, como esse cara realmente, na minha opinião, é um ser desprezível. Há quanto tempo a gente fala aqui que tudo que a gente faz é monitorado, que nada que você pesquise deixa de ser analisado por um tipo de sistema. E esse sistema está sendo compartilhado entre governo, entre empresas interessadas. Eu já falei para vocês, e não é palavras minhas, diversos especialistas, diversos pesquisadores que já fizeram, até pessoas que ajudaram a desenvolver essa inteligência artificial que a gente vê por aqui hoje, eles disseram que os seus dados valem mais do que você. O que você acessa, o que você deixa de acessar, o que você gosta, o que você deixa de gostar, vale mais do que você mesmo, porque eles sabem que nós somos mortais, um dia nós vamos falecer, todos nós, uns na frente, outros depois, mas os seus dados, eles vão ser eternos para o sistema. Com a ajuda dos seus dados, a maneira que você se comporta, isso vai servir para traçar outros milhares de perfil por o mundo afora. Entende, meu irmão? Então, quando a gente falava isso aqui, pessoas como o Felipe Neto, eles riam, eles debochavam, eles faziam piada. Mas aí começa comprovadamente, descaradamente a acontecer com ele, e aí ele fica, não, precisa ser investigado. Mas não era teoria da conspiração, ô idiota? É claro que um cara desse, ele não faz parte da elite, ele não faz parte do sistema.
mas é um idiota, uma marionete usada pelo sistema. Se você entrar no canal desse cara e acessar um vídeo, você vai ver umas 300 recomendações aí do lado de outros vídeos dele. E mesmo que passe uma semana ou duas, quando você for na tela inicial da plataforma, você verá outros diversos vídeos dele. Então é por isso que canais como o dele crescem tanto, porque a divulgação em cima dele é maciça, o cara tá 100% recomendado. Enquanto canais como esse aqui, onde a gente bate a real sobre o que realmente está acontecendo, aí a divulgação é mínima. Ao contrário, ainda quando se escreve um, os caras vão e desescrevem outro, todos os dias, para que a gente fique com o mesmo número de inscritos ou diminua. Mas nós sabíamos que seria assim, nós sempre soubemos que ia ser assim. O Felipe Neto, ele representa bem o que a mídia queria para o youtuber. Esse cara já levou até a Xuxa lá para falar, né, que nunca fez pacto e etc, etc. O vídeo foi uma negação. E esses caras são tão covardes porque você pode olhar todos os meus vídeos. Mesmo quando foi assuntos polêmicos, mesmo quando eu sabia que a grande massa ia discordar de mim, eu preferi bater a realidade. Porque eu sabia que mais dias ou menos dias as pessoas começariam a perceber. Então quando eu comecei, por exemplo, a fazer críticas a Bolsonaro, no auge da sua campanha, eu perdi muitos inscritos. Amigos até. Mas foi só se passar 1 ano, 2 anos e essas pessoas... Pô, Davi, foi mal, desculpa. Eu tava vendo a coisa com outros olhos, preferi ter esperança. E eu digo, irmão, você não fez errado. Se a gente escuta uma ideia e quer se apegar a ela, é natural do ser humano. Só que, no caso de um Felipe Neto da vida, meus irmãos, se tem que tomar um cuidado dobrado, porque esse cara, o principal público dele, são os jovens, são as crianças, e ele sabe disso. E são esses jovens que vão ser influenciados por esse cara. Eles estão justamente na formação de caráter. Estão começando a formar o seu caráter. E ouvindo todo dia esse cara, por horas, falando um monte de abobrinha que ele solta ali com uma carinha bonitinha, com risinhos, mas você vê que ele não é assim. Esse cara gosta de perseguir quem fala mal dele. Qualquer coisinha ele quer processar. Ele é o oposto do que ele mostra ali. A matéria mesmo aqui se refere a ele como um grande empresário. Ele não tem nada de sorridentezinho, bonzinho, ele não tem nada disso. Ele faz um personagem ali mal feito, mas que acaba enganando as crianças. E é por isso, meu irmão, que a gente precisa conhecer a verdade, porque só ela nos libertará. E mais uma coisa, meus irmãos, na minha opinião, esse Felipe Neto só conseguiu chegar onde chegou, só é o que ele é hoje, porque primeiro, na época que ele começou, só tinha o lado deles. A maioria das pessoas conservadoras, que defendem a moral, os bons costumes, o cristianismo, essas pessoas não queriam saber de internet. Achavam que, isso aí não é sério, é brincadeira. E aí esses caras foram tomando o espaço. Além disso, o Felipe Neto contou com um grande empurrão da mídia. Quando viram um tipo de ideologia que ele transmitia em seu canal, os caras se apaixonaram por ele. Esse é o jovem do futuro, minha nossa, esse é o cara, esse é o homem. E começaram a chamar ele para tudo que é programa, arrumar contrato para ele. As marcas metem logo dinheiro em cima de um cara desse, porque ele tá de acordo com as ideologias dele. Mas se fosse o jogo de hoje, quando ele faz uma merda, a gente tá aqui para mostrar onde foi que ele cagou, aí a coisa era diferente, irmãos. Pode saber que ele não seria nem metade do que ele é hoje. E a perda desses contratos comprova isso que eu tô dizendo. Para mim, a perda desses contratos não foi influência do Bolsonaro. Muito pelo contrário, foi culpa da própria incompetência dele. É claro que você não é obrigado a concordar comigo, eu gostaria de ouvir a sua opinião, mas essa é a minha humilde opinião. Eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas acusações que inclusive ele faz ao governo e como você vê a influência de um cara desse em cima dos jovens, das nossas crianças. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.